Essa hierarquia, primeiro, são os tronos. Isso, os tronos. Depois nós vamos dar um spoiler para as pessoas entenderem a questão dessa... Como que a pessoa começa? Na pergunta, que fala assim, quem pode expulsar demônio, né? Quem tem autoridade com os demônios, principado, como lutar? Nós vamos entrar sobre essa escala, que é de patentes, né? Você vai adquirindo patentes, isso aqui é de baixo para cima. Certo. Mas os tronos é de cima para baixo. Primeiro, são os principados, né, que a Bíblia, Paulo vai dizer, que estão abaixo do trono caído de Satanás. Ele está ligado direto, os principados estão ligados direto a Satanás. Onde você viu isso, irmão Paulo? Está na Bíblia. Né? O apóstolo Paulo, você vai ver que é o único que vai falar de principados, potestades, tronos. Nos evangelhos, você não vai ouvir isso, pastor. Você vai ouvir mais histórias. O evangelista relatando o que eles ouviram ou o que eles viram. Em Atos dos Apóstolos, você vai ver a igreja em ação. Mas o apóstolo Paulo, ele recebeu, não do homem, embora os discípulos recebeu de Jesus enquanto estava aqui, mas Paulo recebeu de Jesus já glorificado. Paulo, quando se converteu, passou 3 anos e meio com Jesus. Entendeu? Você vai ver que na Bíblia, quem vai falar dos dons é o apóstolo Paulo. Quem vai falar das línguas estranhas, chaves poderosíssimas, é o apóstolo Paulo. O que mais conhece acerca de batalha espiritual é Paulo. Tanto que ele que quebrou mais principados, né, tomou territórios, foi o apóstolo Paulo. Você vê que metade do Novo Testamento é dele, da autoria dele, né? As cartas paulinas, né? Uhum. Então, é ele que vai dar esse direcionamento, vai ensinar sobre batalha espiritual, sobre tronos. Só que no Antigo Testamento, naquela situação que Daniel se deparou, nos 21 dias de jejum, Paulo só vai esclarecer o que aconteceu ali. O que aconteceu ali? Daniel, no primeiro dia que ele orou, já foi atendido, a Bíblia vai dizer, né? Gabriel veio para trazer a mensagem, já entra aí uma hierarquia, que existem anjos mensageiros, também existem anjos guerreiros, e Gabriel veio para trazer a mensagem, ele não veio para a guerra, ele não é de guerra. Então existem anjos que são mensageiros, pastor, existem anjos de guerra, existem anjos que só vêm para consolar, é o que acontecia com Jesus, anjos que vinham para confortar, trazer alimento, como fez com Elias, como fez com o próprio Senhor Jesus Cristo, depois do deserto, no Monte das Oliveiras. Então existe uma escala aí, tanto do reino de Deus quanto do reino das trevas. E aí o que aconteceu? O príncipe da Pérsia são as potestades daquele lugar que bloquearam Gabriel de trazer a mensagem. Então houve uma luta de Daniel por 21 dias ainda em persistência de clamor e jejum. Então observe só como que trabalha o céu com a terra. Uma ação da terra e uma reação do céu. Ou seja, eles travou a batalha, prenderam o anjo mensageiro nas dimensões celestiais. Paulo vai, depois eu vou comentar nesse assunto, que Paulo fala sobre essa batalha que não é aqui, é nas dimensões celestiais, que é no segundo céu. A Bíblia ela nos dá a vazão para 3 céus. Uhum. Judeus acreditam que existem 7 céus. A Bíblia ela dá vazão, Paulo vai dar direcionamento, até o 3º céu. Então, se existe o 3º, existe o 1º e o 2º. Uhum. Então, o 1º é esse que a gente vê, o 2º é as dimensões espirituais que a gente não consegue ver, onde Paulo falou que a batalha é travada. Uhum. Então, ou seja, se Daniel para, como é que fica essa batalha? Então, observa que os anjos travou eles, os anjos caíram travou ele, esse principado da Pérsia travou ele, e a persistência da terra, a ação da terra, causou uma reação no céu. Deus mandou Miguel. Miguel ele é um dos primeiros príncipes, né? A palavra arcanjo, Miguel, arque é príncipe, né? Arcanjo é príncipe dos anjos. Então ele não vem sozinho, ele vem com seu exército. Aí você vai lembrar aquela passagem muito linda, né? Que eles vêm guerrear e libera ele. E aí o anjo fala para ele, homem muito amado, desde o primeiro dia que você se propôs em orar, o Senhor já te atendeu. Então ali já nos dá uma lição de batalha espiritual. Ou seja, o céu trabalha em favor da terra, só que a terra tem que estar em ação. Uhum. Então, Paulo teve toda essa revelação. O apóstolo Paulo ele vai ter a revelação da eternidade passada. A teologia chama de eterno passado. Uhum. Ou seja, antes de fundar o mundo, Deus já revelou coisas para Paulo antes de fundar o mundo. Uhum. Então, o que acontece? Paulo vai ter essa revelação. Quem são esses principados? Quem são esses tronos? Então, existe o trono caído de Lúcifer e existe o trono dos principados, né? Hoje,
falando de principado, hoje a gente sabemos que quais são os principados que mais operam no mundo hoje, né? Que a Bíblia vai nos relatar e as pessoas acham que foi só um Deus daquele tempo. Não, são principados que operam. Então, se você quiser, né, deixar para o final essa questão dos principados, né? Que é Dagon, um dos principados é Dagon. Quando Sansão enfrentou Dalila, Sansão não estava enfrentando uma mulher. Sansão estava enfrentando um deus da promiscuidade, que era Dagon, um principado, né? Tem Leviatã, tem Jezabel, que as pessoas pensam que é só uma mulher. Não, Jezabel era só o instrumento, a mulher era instrumento de um principado. Então Elias, quando teve medo, pastor, as pessoas falam assim, como é que pode? Há um questionamento. Como é que pode? O leão dos profetas, aquele que manipulava o fogo, matou 400 profetas, depois mais 450 com medo de uma mulher. Elias não estava com medo de uma mulher. A pressão que estava sobre Elias era do principado de Jezabel. Então observe a guerra. Então as pessoas falam, Elias teve medo de Jezabel. Não, Elias teve medo do principado que operava ali. Jezabel não era nada, Elias pedia o fogo do céu, consumia ela. Entendeu? Ele pedia fogo do céu, consumia os 50. Então observa que é uma batalha de tronos, de principados. Esses principados, eles são os demônios mais poderosos ali no reino das trevas. Abaixo do líder, esses tronos sim. Abaixo de Satanás, que eles são guiados por Satanás, eles são são os tronos, são os principados que são a primeira hierarquia ali. Esses principados, eles tiveram esse poder grande porque eles vieram do céu caídos com esse poder dado por Deus, né, que se tornaram anjos caídos, ou Satanás que deu essa autoridade? Como que isso se iniciou? No livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, ali é a eternidade passada. A terra está sendo restaurada, pastor. A terra ela não está formando-se uma terra. Está sendo uma terra restaurada que já foi destruída. Se você olhar no decorrer da Bíblia, em Ezequiel, no livro de Isaías, que vai falar sobre Lúcifer, você vai ver que existia já um reino, né, aqui. Ele dominava já a terra. A Bíblia vai falar de reinos, que ele debilitava, ele dominava, governava essa terra, esse reino. Deus deu essa hierarquia para ele. Se você for ler no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, que fala de Lúcifer, na queda dele, vai entender que ele estava na terra governando reinos. Está lá, está na Bíblia. Ele governava os reinos, as nações, a Bíblia vai dizer. Então, conforme ele foi crescendo... Isso foi depois que ele caiu. Isso, antes dele cair. Antes de cair? Antes de Lúcifer cair. Tá. Quando Lúcifer fala assim, ó, subirei às alturas, acima das estrelas de Deus. Que estrelas são essas? São seus irmãos, são os anjos. Subirei às alturas, acima. Por que subir? Porque ele governava a terra. Ele dominava a terra. Então, a Bíblia mostra isso para nós, que já existia um reino. É que fica muito longo a gente entrar no texto. Mas a Bíblia já fala que existia reino e ele governava esse reino. E aí, ele falou, subirei às alturas, acima das estrelas. Ou seja, eu tenho um governo aqui. Deus deu muita coisa para ele já. Mas daí ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, subirei acima das estrelas do céu, acima de todos, e serei semelhante àquele que me criou. Foi aí que foi a queda dele. Você está entendendo? Isso eu não sabia. Então Satanás, antes de cair, ele já tinha... Já reinava. Já reinava aqui. Já reinava. A Bíblia revela isso. Entendeu? Uma outra vez a gente entra mais profundo. Nesse momento ele não estava caído, né? Ele ainda era um anjo de luz. Isso. Ele ainda era um anjo de luz, né? Era um querumbi ungido, né? De Deus. Ele era por isso que eu falo que Satanás ele não é um anjo de guerra. O diabo ele é o arquiteto, ele é o manipulador, ele é o astuto. Por isso que Paulo fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura para estar atento, preparado com as astutas ciladas do diabo. Ele é o cabeça do negócio. Você está entendendo? Existe uma escala de anjo de guerra. Se você olhar quando a Bíblia fala acerca de Lúcifer, você vai ver que ele não tem espada, ele não tem arma. Ele está todo revestido com os instrumentos de música. Ele era o top lá em cima. Entendi. Então, quando ele estava aqui, ele era um anjo de luz que dominava aqui, tinha reinos.
Sim, e tinha demônios ali, demônios não, perdão, ainda era anjos, né? sim, Ainda era anjos que ele dominava, que estava sobre, sim. assim, sobre o comando dele aqui na Terra, e ele criavam reinos. Esse assunto aqui, pastor, ele é um assunto de bacharelado, é um assunto muito profundo. Nem todo mundo tá Eu fiquei pronto para ouvir. curioso. Por quê? Se você olhar na profundeza dos textos que Aham. falam de Lúcifer, Aham. que está espalhado nos Salmos, em Isaías, Ezequiel, ele é muito profundo, vai dar a entender que esses reinos não eram de anjos. Mas não é um assunto que dá para abrir assim Eu sem... entendi. Então, Sim, dá um mas vazio. existem várias visões sobre isso, ou não? Então, a Bíblia nos Ou- dá referência. Que eu falei pra você, não dá tempo da gente explanar, porque seria Tá. como se fosse algo expositivo. Como ele debilitava já, ele dominava as nações, porque lá, se eu não me engano, em Ezequiel, que vai falar, mas não era esse que governava as nações? Por quê? Na queda dele, já vai revelar que ele dominava as nações na terra. A terra de Gênesis 1 ao versículo 2, ela está sendo restaurada. Ali, do versículo 1 ao versículo 2, são milhões de anos. É onde os céus foram criados, os anjos foram criados, é a eternidade. Você está entendendo? Então está falando da terra sendo restaurada. Entendi. Então é algo muito extenso que a Bíblia não vai falar quantos anos tem. Então a Bíblia não começou em Gênesis. Não, quando o homem foi criado já existiam as regiões celestiais, já existiam os anjos. Entendeu? Os céus já se existia, a eternidade já existia. Entendi. Então, quando Lúcifer é jogado, a Bíblia vai relatar também que ele conseguiu seduzir a terça parte. E nessa terça parte que ele seduziu, tinha uma escala no céu. Tinha uma hierarquia no céu que Deus criou. Né? Tinha anjo de guerra, tinha anjo para adoração, tinha anjo para várias escalas, vários tipos de situações. Então, quando ele vem, ele traz essa escala com ele, a terça parte. Então, não dá para a gente, nem a nossa mente não consegue compreender, porque a Bíblia fala de milhares de anjos. Milhares de milhares, não dá para entender. De todas as hierarquias. Isso, de todas as hierarquias. Não dá para entender, não dá nem para a gente imaginar quantos anjos caídos desceram. Entendeu? Então, esse império das trevas é um império muito poderoso, muito organizado, comandado por alguém que habitou no céu. Comandado por alguém que conhece toda a artimanha de guerra. Quem que passou toda a estratégia de guerra para o homem? Foi os anjos caídos. Até hoje, quem dá estratégia de guerra para o satanista de alto escalão são os anjos caídos. Há 10 anos atrás, pastor, mais ou menos, se não me engano, 15 anos atrás, o Espírito Santo revelou para mim que os piores anjos caídos, eles habitam dentro de laboratórios de cientista. E aquilo ficou guardado no meu coração. Eu compartilhei com algumas pessoas, mas elas não compreenderam. 10 anos depois, eu vi o vídeo daquele ex-angolano que era satanista, e ele fala essa revelação que o Senhor me deu, que os piores anjos caídos estão dentro dos laboratórios de cientista. Então já dá para você imaginar o que eles passam para o cientista, o que eles ensinam. As pessoas não conseguem entender isso. Da onde veio a arte da guerra? Da onde veio a ciência? Você está entendendo? Bomba atômica. Bomba atômica. Como que o homem consegue criar essas coisas? Veio de cima. Veio lá de cima. Então, o Satanás, ele já tinha toda a ciência, todo o conhecimento. E agora ele vai passar para o homem para o lado do mal, para a destruição. Ele vai manipular o homem, instruir o homem para o lado errado. Então, como é que pode o satanista ter conhecimento profundo das coisas espirituais? Eu falei aqui na aula passada, no coisa passado, e isso causa uma polêmica terrível, o povo fica doido comigo, que tudo isso que os feiticeiros usufruem de fazer viagem astral, entrar em outras dimensões, manipulação do fogo, manipulação da água, não é bruxaria. Isso daí foi dado pelos anjos caídos para eles. Isso daí era para a igreja desfrutar. Mas o que a igreja fez? Tirou a mão. A igreja era para andar com os anjos era para nos ensinar tudo. Né? Você contou um testemunho agora há pouco para mim ali, de uma batalha espiritual que você enfrentou, e quando você estava caindo no abismo, o que você fez? Você chamou pelo anjo. E o anjo te arrancou de lá. Você está entendendo o que Deus deixou para nós? Então, sim, os anjos estão aqui para isso. Não só para nos confortar, não só para nos servir, nos proteger, mas também para nos ensinar a arte da guerra. Sim, sim. Eu entrei em uma situação de uma pessoa que fazia viagem astral,
numa guerra que essa pessoa fazia viagem astral, um anjo veio para mim na madrugada e falou assim para mim: eu vou te ensinar a batalhar contra os espíritos nas dimensões celestiais. E quando eu batalhei, né, a pessoa quase morreu. Eu só fiz o que ele me ensinou. Nada demais. E essa pessoa foi parar no hospital, ficou 3 dias vomitando e defecando sangue. Meu Deus. Por quê? Não tinha a ver comigo. Tinha a ver com ele ter saído do corpo em espírito e querer me atacar. Querer entrar num ambiente que não era para ele entrar. Então ele quase morreu. Então, ou seja, os anjos estão aqui para nos ensinar também a arte da guerra, pastor. Sim, creio.